Olá, queridos, obrigado por você mais uma vez aqui comigo no nosso canal Minuto Conselhos de Deus. Todos os dias, devocionais para o teu coração, todas as semanas, 3 aulas de escola bíblica, a Betel Adultos, a Betel Jovens e a Betel Viver Mais, que é de adolescente aí de 15 a 17 anos. Então, se você é professor, se você é aluno, se você é alguém que, mesmo que não esteja estudando as revistas da Betel, às vezes está estudando CPAD ou qualquer outra, eu quero te convidar a fazer parte comigo deste projeto. Coloque seus comentários, me ajuda, compartilha, republica, coloca um joinha aí. Eu preciso de você nesta grande obra e nós não podemos parar. Então eu quero te convidar, vem comigo, a aula de hoje está maravilhosa, estudando sobre o Evangelho de João. Hoje muitas pessoas não vão gostar muito da aula não, já vou começar alertando isso, que muitas pessoas não vão gostar, porque hoje nós vamos estudar sobre a humildade, como está fazendo falta humildade dentro das igrejas hoje. Nós vamos ver o exemplo de Jesus lavando o pé dos seus discípulos e ver o que Deus tem para nós esta noite. Eu ainda estou com um pouquinho de dificuldade na fala, queridos, para quem está acompanhando as minhas aulas, foram 3 semanas ruins, de ronquidão, com bezetacil, com decadron, com vários medicamentos xarope, mas a voz ainda está fraca. Para mim falar eu tenho que forçar muito, então pode ser que vai dando ronquidão. Eu tô com uma garrafa de água do lado aqui para ir molhando as minhas cordas vocais. Espero que você entenda e não me deixe sozinho, tá bom? Vamos orar. Querido papai, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui juntos, ouvindo da Tua Palavra, porque é através de ouvir a Tua Palavra que a fé vem, porque a Tua Palavra mesmo diz que a fé vem por ouvir e ouvir a Tua Palavra. Então ajude-nos, Senhor, nesse projeto, que nós possamos verdadeiramente, Senhor, aprender de Ti e reproduzir o que nós temos que aprender. Ilumina os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso coração, para a palavra do Senhor que vem agora a nós. Convidamos o Espírito Santo, o nosso mestre, para poder estar conosco neste momento maravilhoso, o nosso mestre para poder nos ensinar, porque ele é o autor verdadeiro da palavra, o Espírito Santo, o Consolador, o Ajudador. Fique conosco, é o que te pedimos, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos lá então, queridos, vamos para mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Deixa eu localizá-lo aqui. Então lá, o que nós vamos aprender? Lição 10, da revista Betel Adultos, e nós estamos estudando o tema desse trimestre que está acabando. 10, estamos partindo para o seu finalzinho, são 13 lições, então só temos mais esse mês de setembro para concluir essa revista e logo tem a última revista deste ano, o último trimestre, pode ter certeza. Se for do jeito que tem vindo, será maravilhosa. O tema dessa lição, Jesus Cristo, o Filho de Deus, a verdade que transforma, milagres, ensinamentos e a promessa da vida eterna no Evangelho de João. E a lição de hoje, lição 10, será aplicada no dia 7 de setembro, dia da nossa independência, no próximo domingo. Eu espero então que você fique atento a essa lição. Se você for professor, espero que Deus te ilumine algo nessa aula, para que você possa utilizar também na tua aula. E eu peço que você, que tem mais sabedoria do que eu, porque eu não tenho quase nada, queridos, mas que você possa me ajudar também nos comentários. Vamos batendo papo, vamos conversando e cada dia as aulas ficarão melhores. Olha o tema da lição de hoje, o exemplo de humildade. Jesus lava os pés dos seus discípulos. Então hoje o nosso estudo vai ser sobre humildade. Aquele que era Deus, que é Deus e que sempre será Deus, que habitou no nosso meio, não deixou a glória dele, o poder dele subir a cabeça, mas nos ensinou que quanto mais temos dele, menores nós temos que ser. Então vamos lá, deixa eu pegar meu marca-texto e vamos para o início. Deixa eu beber uma aguinha. Texto áudio.
porque eu vos dei o exemplo, para que como vos fiz, façais vós também. João 13, versículo 15. Nós já começamos com um texto maravilhoso, né, queridos? Jesus, ele foi o maior dos mestres, o maior dos líderes. O verdadeiro líder, queridos, não é o que manda, mas é o que chama você a fazer junto. Não é o que dá uma ordem e não faz, mas é aquele que demonstra a liderança fazendo. Verdade aplicada. Jesus Cristo, sendo Senhor e Mestre, é nosso maior exemplo de humildade e serviço cristão. Olha os objetivos dessa lição, o que nós temos que nos expressar hoje, queridos. Saber que o Filho de Deus amou os seus discípulos até o fim. Saber que o Filho de Deus foi um servo fiel e humilde. E terceiro, ressaltar as lições da liderança pelo serviço. Texto de referência, João capítulo 13, verso 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus. Versículo 4, levantou-se da ceia, tirou os vestidos e tomando uma toalha cingiu-se. Depois deitou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingindo. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse, o que eu faço, não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Aleluia. Então, nosso texto base, nossa referência, onde nós vamos trabalhar é em João, capítulo 13, aonde nós vamos falar muito, queridos, sobre humildade, sobre um dos dons mais maravilhosos que Deus deixou para cada um de nós. Olha, onde Deus usa os humildes. Vamos lá para a lição, para nós entrarmos no texto, tem bastante coisas hoje. A introdução. João registra dos capítulos 13 ao 17 de seu evangelho, os últimos momentos de Jesus antes da crucificação. Reunindo no cenáculo com seus discípulos, ciente de que se aproximava a hora de passar para o Pai, nosso Senhor inicia suas últimas instruções, com um ato que causou grande espanto entre os discípulos. Ele lhes lavou os pés e os enxugou com sua própria toalha. Como veremos nessa lição, existem aí preciosíssimas lições a serem extraídas para um autêntico viver cristão. Então nós vamos falar muito, queridos, sobre Jesus exemplo, sobre como imitar a Cristo. Nós temos que entender, queridos, que até o capítulo 12, Jesus falava com todos, falava com a multidão, falava na praia, falava nos montes. Mas a partir do capítulo 13 até o versículo 17, Jesus chama para perto dele os seus discípulos. Era hora de prepará-los, porque Jesus ia partir e não podia deixar eles de qualquer jeito. A partir do capítulo 13, Jesus cerca os seus discípulos e começa a mostrar com exemplo como eles teriam que fazer após a ida de Jesus. Por isso a importância de nós firmarmos os estudos, principalmente nesses capítulos, para entendermos que tudo que nós fazemos é para que o Pai seja glorificado no Filho. Primeiro, Jesus amou os seus discípulos e não foi pela metade, foi até o fim. Isso, queridos, é muito importante. Lembra qual foi o fim de Judas? Mas mesmo assim, quando Judas chegou perante Jesus para entregá-lo aos fariseus, às pessoas que queriam matá-lo, Jesus recebe Judas com um beijo no rosto e diz, o que foi, meu amigo? Jesus não deixou de amar Judas por causa do pecado dele. Jesus não deixa de te amar por causa dos teus erros.
mas ele está o tempo todo de braços abertos dizendo: vem, se arrependa e eu vou te fazer uma nova criatura, as coisas velhas serão lançadas fora. Até o capítulo 12 do Evangelho de João, vemos Jesus pregando, ensinando e operando milagres em diversas regiões, atendendo e ministrando a multidões e indivíduos. Aquilo que eu disse. Até o capítulo 2, nós vamos ver Jesus ensinando em Caná da Galileia. Nós vamos ver Jesus no Monte das Oliveiras. Nós vamos ver Jesus no Mar da Galileia, ensinando para multidões, curando multidões. Já do capítulo 13 ao 17, Jesus se concentra no grupo mais próximo de discípulos, que F.F. Bruce chama de ministério do cenáculo. O relato inicia enfatizando o amor do Senhor pelos seus. Olha João capítulo 13, versículo 1. Antes da festa da Páscoa, sabendo que era chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus não desprezou eles em momento nenhum, amou eles até o fim. Ele revelou que os amava perfeitamente e lhes mostrou a totalidade da extensão do seu amor. Queridos, nesse momento Jesus passa de ser o professor ditando as aulas para ser um demonstrador de como tinha que viver, de como os discípulos tinham que segui-lo. A partir de agora, Jesus não estava mais falando para qualquer um, não estava mais falando para a multidão, estava falando para mim e para você que somos discípulos. Ele revelou que amava perfeitamente. Olha 1.1, amor na prática. Eu costumo sempre dizer, queridos, principalmente para minha noiva, que a palavra eu te amo, ela já vulgarizou tanto, ficou tanto falada, tanto vulgarizada, que não tem mais aquele sentido verdadeiro do eu te amo. Sabe, pai diz para filho, filho, porque existem vários tipos de amores. A Bíblia mesmo se concentra em 3, Fileu, Ágape e esqueci o outro, queridos, coloca no comentário para mim, que é o amor de pai para filho, é o amor de marido para mulher e é o amor de nós para Deus. Entendeu, queridos? Então, agora, o verdadeiro amor, como eu sempre digo para ela, estava dizendo, ele é prático. O amor é prático. O maior eu te amo não foi dito por palavras, foi dito por gestos, por prática. Foi a morte de Cristo na cruz, como se estivesse gritando em alta voz para o mundo inteiro: eu te amo. João relata um momento em que Jesus se levantou após a ceia com os discípulos e tomou uma atitude que certamente ficou marcada na mente daqueles que, para sempre, Jesus lavou os pés de cada um dos seus discípulos. O ato de lavar, presta atenção nisso, o ato de lavar os pés dos convidados era um dos afazeres, queridos, dos empregados da casa, particularmente dos servos gentios. Deixa eu explicar isso daqui, queridos. O que acontece? Todas as casas, naquele tempo, a casa dos judeus, elas tinham escravos, vamos dizer assim, empregados domésticos, que não eram cristãos, eram gentios. Eles aceitavam que eles vinham trabalhar para os cristãos, para os judeus. E esses empregados ou escravos eram responsáveis para que todo aquele que viesse convidado à casa se assentasse e esse escravo lavava os pés desse convidado. O ato de lavar os pés, por que era, queridos? Porque não tinham veículos naquela época. As estradas não eram pavimentadas como são hoje. Então eram estradas empoeiradas,
sujas, encardidas, e a maioria dos convidados vinham de longas distâncias, descalços ou usando sandálias. Quando eles chegavam na casa do anfitrião, era lavado os pés para que eles ficassem limpos e para que desse uma sensação de alívio, de descanso. Mas somente os escravos, os serviçais, podiam fazer uma atitude dessa. Era uma atitude indigna para os judeus. Entretanto, para a surpresa de todos, o Filho de Deus exemplifica o amor e humildade em lavar os pés de seus discípulos. João 3, versículo 4 e 5 diz assim, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido, com que estava segurando a toalha ali. Ou seja, queridos, Jesus estava na mesa, fazendo a ceia, o ato mais precioso do evangelho para nós cristãos. Quando ele depara com uma atitude, eu acredito que tremenda, eu acredito que ele olha na ceia, ninguém se preocupou de contratar um serviçal ou arrumar alguém para lavar os pés do Jesus e dos discípulos. Então Jesus, notando que fizeram toda a ceia, mas não se preocuparam com isso, ele levanta da mesa, tira o seu vestido, que é a capa para não sujar, ele cinge uma toalha, ele põe uma toalha nas costas, no ombro, vai e um por um ele vai colocando a bacia e lavando os pés. Olha a atitude de Jesus, mostrando para eles como é o verdadeiro servo. Essa lição é muito linda. Fica comigo até o final e, se você gostar, me ajuda. Vamos continuando para você entender. A Bíblia da Liderança Cristã, ela tem um comentário que diz assim, o Salvador do mundo provou que ele é, de fato, o maior de todos os servos de todos os tempos. Essa é uma história familiar para muitos. Quando os discípulos prepararam a sala para a sua ceia, eles esqueceram de providenciar um servo que lavasse os pés dos convidados à porta da entrada, como era de costume. E ainda que estivessem percebidos que haviam esquecido do servo para lavar os pés, nenhum deles se dispôs para voluntariamente fazer esse trabalho. E ainda por cima se perguntavam qual dentre eles seria o maior. Quando Jesus percebeu isso, ele decidiu usar uma oportunidade para lhes dar um ensinamento concreto. Depois da ceia, Jesus revestiu-se de uma peça de roupa ao redor da cintura, mesmo que isso fosse atribuição de um escravo. Tomou uma travessa com água, uma toalha e passou a lavar os pés dos seus discípulos enquanto interagia com eles. Olha então a atitude, queridos, aquilo que eu disse. Nenhum dos discípulos, vendo que não tinha um servo, que não tinha um escravo, quis levantar para lavar os pés, pelo menos de Jesus. Nem os pés de Jesus. E olha que uma passagem um pouquinho antes, se você ler, você vai ver que eles estavam brigando para ver quem ficaria no lugar de Jesus, quem seria o maior, quem estaria ao lado de Cristo no trono. Jesus, para dar um ensinamento para eles, e Jesus já até tinha dito, aquele que for o menor será maior. Jesus, olha, não tem um servo na porta, ninguém lavando o pé dos convidados, nenhum dos seus discípulos se levanta para tomar tal atitude, ele mesmo se levanta e vai fazer essa atitude de humilhação. Você consegue imaginar o Deus Todo-Poderoso numa atitude de lavar os teus pés? 1.2 Um amor sem limites. A última ceia ocorreu numa quinta-feira à noite, e é quando Jesus nos dá o maior exemplo de humildade e amor. Como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. João 13, versículo 1. O Filho de Deus teve preocupação de mostrar seu amor na prática para os que estavam à sua volta. E foi esse amor imenso e humildade que levou Jesus a sacrificar a si mesmo por cada um de nós. João 15, versículo 3, diz assim, ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus
amigos. Ou seja, Jesus chegou ao ponto, queridos, que já não adiantava falar mais. Talvez Jesus tenha falado no teu coração e você ainda assim continua fazendo errado. Você ainda assim continua sendo arrogante, vaidoso. Jesus quer de você humildade, Jesus quer que você ame de forma prática. Não adianta você ficar falando que ama o seu irmão, que ele é lindo, que ele é maravilhoso. Amor se mostra na prática. E o amor de Jesus não tinha limites. Ele mostra para os servos lavando o pé. E depois ele mesmo diz, o texto diz em João 15:3, não há amor maior do que esse, que na prática deu a vida pela salvação dos seus. O bispo primário Manuel Ferreira observa que os discípulos viam nos olhos de Jesus o amor puro que tinha por eles e pelo seu povo. O amor de Cristo é admirável, infinito e capaz de romper barreiras. Romanos 8:35-37 diz assim, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Por amor, Jesus veio nos salvar da condenação e da culpa. João 3,16, o texto mais lindo da Bíblia, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Muitas vezes, querido, você pode dizer no teu momento de angústia, querida, aluno, aluna ou qualquer ouvinte ou que está assistindo essa aula comigo, que Deus não te ama porque Ele ainda não te deu o que você está pedindo. Queridos, Deus provou o amor dele por mim e por você lá na cruz do Calvário, quando Ele amou tanto nós, que deu o seu único Filho, unigênito, ninguém comparado com Ele, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna, que não pereça. Que possamos ser gratos, louvando ao Filho de Deus pelo seu sublime amor. 1 João 4,19 diz assim, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Eu não merecia, eu não mereço, mesmo assim Ele se entregou por mim. Isso é o amor. Amor não é aquele que ama quando tem reciprocidade. Amor não é aquele que ama porque ganha algo em troca. Amor não é barganha. Amor é amar como se não existisse nenhuma outra coisa a se fazer. Comentário do Novo Testamento da Bíblia, aplicação pessoal, diz assim, porque por Jesus estar totalmente ciente que era chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, Ele dedicou suas últimas horas a instruir e encorajar os seus discípulos. Jesus prosseguiu com a sua devoção aos seus discípulos até o final da sua vida, mostrando-lhe nessa última noite toda a extensão do seu amor por eles, um por um, e o Senhor faria de forma que iria surpreendê-los. Jesus, com forma tão grande, quando ele percebeu que a hora dele havia chegado, ele não deixou seus discípulos de lado, ele chamou para perto e começou a ensinar, começou a mostrar como seria o verdadeiro amor, como que as pessoas, que os discípulos teriam que amar as outras pessoas. Olha 1.3, a extensão do amor de Cristo. Jesus até um dia diz assim, olha, amar aquele que te ama é fácil. Mas o verdadeiro amor é amar aquele que te odeia, aquele que te persegue, aquele que te calunia, aquele que levanta falsa testemunha contra você. Esse é a extensão do amor de Deus. Lembra, na cruz do Calvário, ele vira para Deus e fala, Senhor, perdoa eles não sabem o que fazem.
Jesus tinha todo o poder para na hora dizer, caia fogo do céu e consuma eles, ou que eles tenham uma morte naquela hora. Mas não, Jesus ainda pediu para que o Pai perdoasse eles. Jesus não só amou, mas também cuidou dos seus discípulos durante o seu ministério terreno. Além disso, por onde passava, o Filho de Deus deixava claro que veio para todos. Lembra, para você que já está comigo desde o começo aí, ó, você vai lembrar que esse texto é o texto que eu sou mais apaixonado. Por causa desse texto, eu tenho a certeza que hoje eu sou cordeiro de Cristo, que hoje eu não sou mais criatura de Deus, hoje eu sou filho do Deus Altíssimo. E o texto diz assim, ó, veio para que era seu, para os judeus, e os seus não o receberam, os judeus não os aceitou, mas a todos, quanto receberam, e eu sou um, você é outro, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creram no seu nome. Queridos, por isso que a Bíblia diz assim, ó, ide por todo o mundo a grande comissão, pregai o evangelho a toda criatura. Por quê? Antes de tudo, somos criaturas, feituras de Deus, mas somente a partir do momento em que eu reconheço o Senhor como meu único Senhor e Salvador da minha vida, eu torno a ser um filho de Deus, e isso é poder de Deus, não meu. Independente de ser judeu ou não, quem ia até Jesus, necessitado e com fé, desfrutava de bênção e salvação. João 4,53. Com isso, o Pai reconheceu que aquela era precisamente a hora em que Jesus tinha dito a ele, o seu filho vai viver. E ele e toda a sua casa creram nele. Quando entendemos e aceitamos o amor de Jesus, ele transforma a nossa vida. Esse texto aqui, queridos alunos, professores, quem está me acompanhando aí, ó, se a minha filha Beatriz estiver acompanhando, se a minha noiva, nesse dia aqui ainda sou noivo, ainda não vou estar casado, mas logo estou casado, daqui um mês. Nesse dia, se você está me acompanhando, abra a tua Bíblia em João 4, leia do verso 26 ao 30, para você entender que o amor transforma quando nós aceitamos. Quantas pessoas não ouvem sobre o amor de Deus, não ouvem sobre o chamado de Deus, não ouvem o convite de Deus para se tornar filho, e mesmo assim não aceita. Quando nós aceitamos, Deus transforma a nossa vida. O Senhor conhece o tamanho exato do vazio que existe em cada coração. E somente Ele, somente Jesus, mais nada, mais ninguém, mais coisa alguma, pode preencher esse vazio em nosso ser. Olha o provérbio, ó, eu até coloquei aqui, eu vou ler com vocês, ó. João 4, versículo 26 a 30. Então Jesus disse, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou, o que você está querendo? Ou por que o Senhor está falando com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo, venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo? Então saíram da cidade e foram até Jesus. Texto lindo da mulher samaritana, onde Jesus fala para ela que ela já tinha 5 maridos e o que ela tinha agora não era dela. Mas quando ele oferece a água viva para ela, a vida eterna para ela, a salvação para uma mulher divorciada e casada novamente, quando Jesus oferece para ela, ela aceita. E quando aceita, Jesus muda a história. Provérbios 23, 26. Meu filho, preste bem atenção no que eu digo e que os seus olhos se agradem dos meus caminhos. O Filho de Deus nos valoriza e nos oferece um amor que nunca acaba. Eu acho que esse versículo, eu coloquei lá. Ó. Então olha esses versículos, ó, João 15, 9, 10, 12 e 13. Imediatamente o homem viu-se curado e pegando o leito começou a andar. E aquele dia era sábado. Por isso os judeus disseram que tinha sido curado. É sábado, e nesse dia você não tem permissão para carregar o seu leito. Perguntaram-lhe, quem é o homem que disse a você, pegue o seu leito e ande?
Aquele que tinha sido curado não soube responder, porque Jesus tinha se retirado por haver muita gente naquele lugar. Jesus nunca nos abandona. Romanos 8, 38 e 39. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, nada nem ninguém pode te separar do amor de Jesus. Somente você, somente eu posso me separar do amor de Jesus, se eu rejeitar, se eu não aceitar. Ele deseja preencher nossa vida com o seu amor. 1 João 3,16, nisso conhecemos o amor, que Cristo deu sua vida por nós. Portanto, nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ou seja, o amor de Deus é demonstrado e deve ser imitado. Matthew Henry, esse grande escritor, eu gosto do livro dele, acho que se chama O Evangelho Criativo, muito bonito. Como o Pai amou a Cristo, que foi fiel ao extremo, assim amou os seus discípulos, que eram indignos. Todos aqueles que amam o Salvador devem perseverar em seu amor por ele e aproveitar todas as ocasiões para demonstrá-lo. A alegria do hipócrita dura somente um momento, mas a alegria daqueles que permanecem em Cristo é uma festa contínua. Devem demonstrar o seu amor para com ele, obedecendo os seus mandamentos. O amor de Cristo por nós deve levar-nos a amarmos uns aos outros. Será que no final desse capítulo você entendeu que Jesus não só amou, mas também cuidou de seus discípulos durante o seu ministério? Inclusive o foco na lição é: ele revelou que o amava perfeitamente e lhes mostrou a totalidade da extensão do seu amor. Será que no término desse primeiro tópico você consegue entender o valor de Cristo por você? Talvez você, aluno, aluna, talvez você, estudante, ou você mesmo que seja adulto e está observando essa lição, será que você reconhece que Deus não precisa de fazer mais nada para mostrar que Ele te ama? Que Ele já demonstrou isso na cruz do Calvário? Que Jesus, ao ir para o céu, não nos deixou órfãos e mandou o Consolador, o Espírito Santo, para que estivesse comigo e com você? Será que nós podemos amar o nosso próximo também, tentando imitar a Jesus? Espero que você tenha compreendido esse tópico. E se você já gostou dele, será que eu já mereço uma curtida? Será que eu já mereço uma republicação dele? Um compartilhamento? Será que você pode colocar... Olha o nariz coçando, queridos. Na tua rede social, em qualquer lugar. Eu preciso muito da sua ajuda. Vamos lá? Tópico 2. Jesus, o servo humilde. Lavar os pés dos discípulos foi um exemplo de humildade, a servidão e amor a ser seguido pelos cristãos. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e as enxugá-los com a toalha com que estava cingindo. É importante aprender isso com Jesus, porque essas atitudes se refletem em nosso comprometimento com a obra de Deus. João 15, 20. Lembre-se da palavra que eu disse a vocês. O servo não é maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão vocês. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a de vocês. Olha que texto lindo, queridos. Nós temos vivido momentos de completo desatino dentro das igrejas. As pessoas têm brigado para crescer mais, para ser pastores, para ser líderes, para ser poderosos. Esquecem que o ensinamento do mestre foi totalmente ao contrário. Quanto mais ele te dá, menor você é no reino. Quantos pastores que não dizem de peito cheio que quem manda é ele. Quem manda na igreja não é o pastor, não é o líder, não é o presidente,
não é o prefeito ou o governador. Quem manda na igreja ainda é Jesus. E ele que manda na igreja se humilhou, lavou pés dos discípulos, que era o serviço mais indigno de um escravo, de um servo. Será que nós, líderes, estamos nos humilhando, estamos nos abaixando, estamos servindo ou queremos ser servido? 2.1. A verdadeira humildade. O Filho de Deus tinha prazer em servir ao próximo e reconhecia o seu papel de servo. Eu, porém, entre vós sou aquele que serve. Olha o que Jesus disse, queridos. Hoje nós vimos totalmente ao contrário. Muitas pessoas querendo ser presbíteros, líderes, para ser servido. Sua atitude humilde ao lavar os pés dos discípulos é uma boa demonstração da serventia e do amor do Mestre por todos. O Todo-Poderoso se fez servo para servir com humildade e amor. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Eu quero te fazer uma pergunta. Desculpe, eu disse que vão ficar bravos comigo nessa aula, mas não tem importância. Se você estiver bravo comigo, reclama para ele. Reclama para o Pai. Queridos, nós somos chamados para servir. Jesus deixa claro que ele não veio para ser servido. Como eu queria servir a Jesus, mas ele diz que ele veio para nos servir. Então eu tenho que servir. Quanto mais eu cresço na hierarquia de Deus, menor eu sou. As pessoas estão se confundindo, deixando a vaidade tomar conta. A Bíblia, além do sofrimento, ela destaca o comentário assim, ó. O servo supremo, Jesus, aquele que é mais digno de ser servido, fornece o melhor exemplo de serviço. Os pés estão sujos, depois de horas andando em estradas quentes, secas, empoeiradas. Os pés estão ainda piores. Jesus lavou os pés dos discípulos para nós seguirmos o seu exemplo. Jesus quer que todos nós o sigamos e servimos uns aos outros. Quando cuidamos e servimos os outros, seguimos os passos de Jesus. Queridos, o que Deus quer, o que Jesus demonstrou, e tem um monte de gente tapada, que acha que Jesus ainda quer que você lave os pés dos seus líderes, dos seus servos, não é nada disso, queridos. Hoje nós vemos igrejas com a não sei o que do lava-pés, aonde o sacerdote lava os pés dos membros, que ele tem nada a ver. Isso é um ato, uma demonstração, é simbólico. Porque naquela época os pés eram sujos, empoeirados, arrebentados. Era lavado para ficar limpos e para sentir alívio. Não era lavar os pés hoje que estão dentro de sapato, com meias, tênis, talcos. Era atitude de humilhação. A atitude de humilhação hoje, queridos, é fazer o serviço de servos. Tem muita gente que não é capaz de recolher o lixo da igreja, que não é capaz de desentupir uma pia de um banheiro, que não é capaz de passar uma vassoura, que acha que isso é serviço degradante, que isso é para os mais baixos. Mentira! Jesus deixou claro isso. Nós viemos para servir, não servir os outros, não ser servido. Tem muitos misturando servir com ser visto. Quer ser visto. Desculpa, queridos, são assuntos que me deixam exaltado. 2.2. O amor que se expressa no servir ao próximo. Até então, quando está servindo assim você mesmo, é uma coisa. Talvez você tenha prazer em servir a tua igreja. Mas e quando é para servir ao próximo? Quantas vezes você tem visitado o enfermo? Aquele da tua igreja, aquele senhorzinho, aquela senhorinha que está passando por problemas de saúde. Quantas vezes você não tem aberto mão da tua folga, do teu dia de descanso, para estar com essas pessoas, para orar por elas, para cantar um louvor para elas? Quanto você não faz isso, se desce de humildade? O amor que se expressa em servir ao próximo.
Seguramente, uma das ações mais impactantes do Filho de Deus foi lavar os pés dos seus discípulos. Eu acho que eu não pus, deixa eu ver, porque nós já vimos demais esse versículo, né? Com essa atitude, Jesus se coloca como servidor de todos e quebra padrões e protocolos da época. Portanto, assim como Jesus não viu nada que lhe desmerecesse naquela atitude servil, nós também não devemos achar que a tarefa menor é servir os irmãos. João 13, 15 a 17. Porque eu lhes dei o exemplo, para que como eu fiz, vocês façam também. Em verdade lhes digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se praticarem. Jesus estava dizendo, olha, vocês sabem, façam como eu fiz, como eu demonstrei. Não é para você ficar lavando o pé de todo mundo na rua, mas seja humilde, você não é nada. Você é pó e para o pó voltará. Quando todos servem uns aos outros, a igreja cresce e se fortalece. Oh, como é bom e agradável viverem unidos aos irmãos. Miriam Pirler diz no seu comentário que a atitude dos apóstolos nessa ocasião ajudará a explicar a ação de Cristo em lavar os pés dos seus seguidores. Assim como um veludo preto dá realce à beleza de um brilhante, porque ninguém tinha se oferecido para fazer o trabalho? É uma pergunta. Lucas nos informa que justamente na época da última ceia, suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Está lá em Lucas 22, 24. Se qualquer um deles tivesse se oferecido para lavar os pés dos demais, teria se colocado na posição de servidor dos demais, exatamente o oposto do que cada um deles queria. Estavam procurando um servo e acharam um. Deixa eu ver esse texto, não. Queridos, o texto diz bem claro, eles estavam discutindo para saber quem seria o maior. Quem seria o melhor? Aquele que Jesus ia colocar como líder. Jesus aproveita a ocasião e dá uma lição de servo. Imagine só, se algum deles tivesse lavado o pé, os outros iam achar que aquele era menor. Olha a atitude do homem como é errada. 2.3. O Senhor Jesus, exemplo de humildade. Jesus não buscava a honra para si mesmo, mas honrar o Pai. Se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai. João 8,54. Então eu quero dizer para você, se você se glorifica, se você se acha melhor, porque você é um líder, um pastor, um professor renomado, queridos, a glória do Pai não está em você, mas quando você glorifica a Deus com os teus serviços, Deus te glorifica. O maior e mais excelente exemplo de humildade nos é dado por Jesus, que deu a vida pelo resgate de muitos. Então, como crentes, devemos seguir o exemplo do mestre que disse, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Mateus 11, 29. Isso implica servir ao outro com amor e humildade, como fez o Filho de Deus. Abinair Vargas Vieira diz, somos chamados a servir como ele serviu. Daí, não ser exagero afirmar que, em nenhum momento, a Bíblia deixa transparecer em suas páginas que Jesus foi incompreensível ou desrespeitoso com alguém. Pelo contrário, ele servia a todos com o mesmo carinho e atenção, sendo até os dias de hoje o nosso maior exemplo de serviço ao próximo. O que eu ensinei? Jesus não buscava a honra para si mesmo, mas honrar o Pai. Será que você tem buscado honra para si? Será que você tem deixado aquele soprinho no teu ouvido dizendo que você é bom demais chegar à tua cabeça? Queridos, o que eu sou não é nada perto do que Deus é. E se eu sou alguma coisa é porque Ele me fez assim e me deu para que eu pudesse ser um grãozinho de areia no seu ministério. Que nós possamos reconhecer que sem Deus, sem Jesus não somos nada, que quanto mais nós crescemos, no ministério nós descemos. João Batista é bem claro, que ele cresça
e nós diminuamos, que nós cada dia somos menores, cada dia menor e ele maior. Tópico 3, e aí? Estão gostando da lição? Uma aguinha? Estão gostando da lição? Eu sei que eu dei umas exageradas aqui, me perdoe. Queridos, você consegue olhar na igreja para os teus líderes e identificar que eles estão imitando a Cristo? Será que eu, professor, você, professor, estamos dando exemplo para os nossos alunos e eles estão vendo nós imitarmos a Cristo? Isso é preocupante. Tópico 3. Jesus praticava a humildade. Humildade, querido, não é andar de roupa rasgada. Humildade não é andar de pé. Humildade não é se declarar auto-humilde. Humildade é prática. Estamos inseridos numa sociedade que vive uma competição desenfreada em busca de status social. Quanto mais seguidores, quanto mais falados, quanto mais exaltados. Essa é a sociedade que nós vivemos. A corrida para ocupar os primeiros lugares é constante. Humilhar os outros é algo comum. Além do vale tudo para alcançar os próprios objetivos. Contrapondo-se a essa visão, Jesus disse: vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. João 13, versículo 14. Foco na lição. Lavar os pés dos discípulos foi um exemplo de humildade, servidão e amor a ser seguido pelos cristãos. Quero novamente dizer para você, o ato hoje de lavar os pés não é para você lavar os pés. O ato hoje é para se humilhar. Quer se humilhar? Procure fazer aquilo que as outras pessoas não fazem. Procure fazer aquilo que as pessoas acham que aquilo é para os empregados. 3.1. Jesus serviu com humildade. A humildade é uma virtude ilustre do espírito humano. Desde o nascimento, o Filho de Deus ensina a humildade para aqueles que o amam. A humildade na vida de Jesus sempre foi e sempre será nosso maior exemplo. Ele desceu do seu trono real e se esvaziou completamente, tornando-se semelhante aos seres humanos. É o texto aqui de Filipenses, né? Pelo contrário, ele esvaziou-se, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Olha só que o texto não diz só que ele humilhou-se e se tornou em forma de homem, mas de servo, de escravo, de servidor do homem. O serviço cristão se baseia na humildade, como Jesus nos ensina ao se ajoelhar e lavar os pés dos discípulos. Olha o texto. Em verdade lhes digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. João 13,16. R.N. Chaplin, a interpretação do Novo Testamento, versículo por versículo, ele diz assim, ó, comentando sobre João 13,16, menciona os escritos de Arlen Chark e Lang. Cristo enobreceu os atos de humildade praticando-os pessoalmente. A verdadeira glória do crente consiste em ser dentro de sua medida tão humilde quanto o seu Senhor. Essas palavras tiveram por intuito suprimir toda ambição humana por parte dos apóstolos e de seus sucessores no ministério. O Senhor pode prever com grande maestria a imensa tentação e os erros vinculados ao engrandecimento clerical que haveria de surgir em sua igreja. Ou seja, queridos, Jesus mostrou que quanto maior, mais baixo nós somos. Nós somos chamados para servir, não ser visto. Não ter um status social, não dividir redes sociais, quem é maior, quem é melhor. Ultimamente temos visto debates só para tentar se ser melhor. A Bíblia não importa mais, o que está na Bíblia fica de lado, o que importa é quem vence. 3.2.
Jesus liderava mesmo sob pressão. Jesus liderava pelo serviço. João 5,17 vai dizer, mas Jesus lhe disse, meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. E isso fez dele um grande líder. Ele fazia tudo para servir. Ora, se eu, sendo o Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhes dei o exemplo, para que, como eu fiz, vocês também façam. Jesus estava seguro de sua identidade, de quem ele era, por isso não tinha problemas em servir, inclusive lavando os pés empoeirados e sujos, mesmo sabendo que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, os amou até o fim. Ele não se importou com o que pensariam a seu respeito. Olha o versículo 3. Sabendo este que o Pai tinha confiado tudo em suas mãos e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, Jesus liderava pelo exemplo, mesmo sob pressão. Será que você é um líder que quando é apertado, que quando passa por pressão, você abandona? Você foge? Ou você é um líder mesmo em meio à pressão? Último tópico, 3.3. O Senhor Jesus, obediente até a morte e morte de cruz. Para consumar o plano redentor, nosso Senhor veio ao mundo em carne. 1 João 4,2. Nisto vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Foi colocado em posição inferior à dos anjos. Vemos, porém, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, que por causa do sofrimento da morte foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte de todos. E se manteve humilde e obediente até a morte. Filipenses 2,8. O mouse que está me ajudando, hein? Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Na cruz, Jesus expressou o seu amor absoluto e eterno. João 3,16 de novo, e nós temos que sempre mencionar ele, você teria que decorar ele, guardar ele na tua cabeça, não esquecer ele de forma alguma, que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, o único, para que todo aquele que nele crê, não pereça, não sofra, mas tenha a vida eterna, num ato máximo de humildade. Deixar a glória e o trono, esvaziar-se, fazer-se homem e passar a servo dos irmãos. Por isso ele foi caçado, encarcerado, chicoteado, cuspido e pregado na cruz. Leia depois esse texto aí, queridos. Mas a humildade transformou o mais cruel instrumento de execução em símbolo do amor de Jesus pela humanidade. 1 Pedro 2,24. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele, vocês foram sarados. O bispo Samuel Ferreira diz, a crucificação de Jesus transpira amor. Jesus foi colocado entre dois criminosos e suas dores eram terríveis. Os chefes do povo e os ladrões zombavam, os soldados escarneciam, mas ele orava, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A crucificação de Jesus nos revela o máximo amor divino para salvar e transformar os corações cansados, angustiados e traumatizados. Eu ensinei que a humildade não é uma condição, mas um valor que reflete a obra do Espírito Santo. Amém e amém. E aí, queridos, eu mereço um comentário? Eu mereço que você encaminhe para alguém essa mensagem, essa aula? Espero que sim. Vamos concluir? Em tempos de estrelismo e busca desenfreadas por aplausos e reconhecimento,
A humildade de Cristo deve produzir despertamento nos crentes, assim como a imprescindível ajuda do Espírito Santo. E para a glória de Deus, não nos esqueceremos das palavras de nosso Senhor em seu discurso de despedida. Como eu vos fiz, façais vós também. João 13, versículo 15. Queridos, assim encerramos essa lição maravilhosa. Espero que você tenha entendido, compreendido, que esteja feliz com esta aula. Obrigado por você ter me suportado até agora, mesmo nessas crises que às vezes eu fico nervoso, ou a garganta que some, mas é uma gratidão enorme, queridos. Olha o tema da próxima aula: a vitória sobre a morte. Jesus ressuscita Lázaro. Tema maravilhosíssimo da nossa próxima aula, aonde nós vamos estudar sobre o milagre de Lázaro, a ressurreição de Lázaro. E aí, pode me colocar nos comentários como foi essa aula? Conseguiu entender? Posso contar com você na próxima? Posso pedir para que você entre na aula dos adolescentes, do jovem aí também? Deixa um comentário, um like lá para mim. Eu preciso muito de você. Vamos orar? Querido papai, obrigado, Senhor, por mais essa aula maravilhosa, aonde eu senti a presença do teu Espírito Santo ministrando em mim os teus ensinamentos. Dai-nos sabedoria daquela que vem do alto. Ajude com que essa palavra não fique numa simples aula, mas que nós possamos a colocá-la em prática. Ajude com que, se o professor que ouvir, a professora, o aluno ou qualquer que seja, ouvir, assistir essa aula, que ele possa entender através do Espírito Santo todas as revelações do seu Espírito. É o que eu te peço, papai, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe.